pessoal, tudo bem? Então vamos fazer a correção dos nossos exercícios da página 240 a 243, tá? Que foi segunda-feira eu passei para vocês. Relacione cada aplateamento da coluna da esquerda às suas respectivas características da coluna da direita, numerando-as adequadamente, tá? Então vamos lá. Animal de vida livre, apresentando os ocelos, que são estruturas sensíveis à luz, mas que não captam imagens. É hermafrodita e pode se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente, quando origem a indivíduos completos a partir da parte do seu corpo, Então, já, claro, eu não sabendo nem a reprodução, mas colocou uma característica muito importante ali, apresenta ocelos, né? Lembra da planária, quando a prof explicou, mostrou a estrutura semelhante a um olho, né? Que a partir dali houve a evolução dos animais, tá? Então, aqui a questão é 2. Apresenta ventosas, que auxiliam na fixação do animal ao tecido do hospedeiro, possui sistema digestório incompleto, observa-se animais macho e fêmea. Aqui é o esquistossomo, lembra que os dois vivem juntos. Além das ventosas, podem apresentar ganchos que auxiliam na fixação do hospedeiro. Pode parasitar o organismo humano e de outros vertebrados, retirando deles nutrientes que precisam. Não possui sistema digestório, né? Então, aqui nós estamos falando da tênia. Lembra que ela pode, geralmente é o porco, né? Que ela também pode se hospedar lá. Aqui. Apresenta o corpo alongado e cilíndrico, presença de dentes em formato de ganchos na região da boca, que auxiliam na fixação e causam lesões no tecido do hospedeiro. Aqui o ancilostomo, o último que nós estudamos. E apresenta corpo alongado e cilíndrico, sistema digestório completo, trocas respiratórias pela superfície do corpo, apresenta a presença de cutícula. O macho apresenta uma extremidade curvada, que auxiliam na reprodução. Essa é a característica da lombriga. 2. Aqui, quais os animais citados, né, na atividade 1 podem parasitar os seres humanos? E qual doenças eles podem causar? O único animal que não vai parasitar o corpo humano aqui seria a planária, o resto todos eles, tá? Então vamos lá. Lombriga, que vai dar o ascaris, ascaridíase, né? Então a lombriga, ascaridíase. O ancilostomo, ancilostomíase. A tênia, ateníase. E esquistossomo, esquistossomose, tá? Só a planária que não. 3. O gráfico ao lado apresenta a quantidade de mortes por esquistomose no Brasil entre 1980 e 2010. Então, vamos observar primeiro o gráfico. Eu tenho aqui a quantidade de mortes, né? E aqui eu tenho o ano. Olha o ano de 1980, né? Quase, né? Subiu um pouquinho ali de 800. 1990, né? Chegando quase aos 600. 2000, teve uma redução aqui, né? Ficou no meio ali entre 400 e 600. E 2010 nós podemos observar que subiu um pouquinho. Então, observando o gráfico, o que ocorreu com a quantidade de mortes por esquistomose nesse período de 1980 a 2010, tá? Então, aqui nós podemos dizer que ele diminuiu entre 1980 e 2000, só que ele, porém, né, ele aumentou no ano de 2010, tá? Isso aqui é só simplesmente interpretação de gráfico. 1984, a Organização Mundial da Saúde, né, OMS, recomendou que houvesse um tratamento em massa da população que apresentasse o esquistossomo. Você acha que essa medida pode ter auxiliado no combate à mortalidade por esquistossomose? Por quê? Sim, né, pessoal? Pois houve uma redução no número de mortes por esquistossomose no país entre os anos de 1980 e 2000, tá? Então, possivelmente porque menor quantidade de pessoas foi contaminada e os doentes foram devidamente tratados. Então, houve um tratamento ali, tá? Então, realmente, no ano de 2000, até o ano 2000, sim, houve
porque ele está pedindo de 1984, tá? Então, 1984 para cá, até 2000, houve uma redução, sim. Agora, ele não questionou nada de 2010, que teve um aumento. Paola é parasitologista, ou seja, especialista no estudo de doenças causadas por parasitas. Ao viajar com seus colegas, ela fez recomendações a eles. Veja o lado. Então, olha aqui que ela colocou. Recomendações. Evite comer carne de porco mal cozida. Evite andar em lagos, evite andar descalços, lavem com cuidado frutas e verduras antes de consumi-la. Dessas recomendações, associe cada, então, recomendações às principais doenças. Então, esquistossomose, então, é a alternativa 2, evite nadar em lagos. Ancilostomiase é a alternativa 3, né? Evite andar descalço. A ascaridíase é o 4. Lavem com cuidados frutas e verduras antes de consumi-las. E a temíase, né, que é a número 1. Evite comer carne de porco mal cozida. 5. Leia as informações a seguir a respeito do ciclo de vida tênia sólio. Isso aqui, deixa eu só ler primeiro o textinho. Durante o ciclo da vida, né, da tênia sólio, um ser humano pode ingerir os ovos nesse parasita. Nesses casos, larvas eclodem dos ovos, atingindo a circulação sanguínea e se alojando em diferentes lugares do organismo, como os olhos, músculos e porção central do sistema nervoso. Nesses locais, a larva se desenvolve e dá origem ao cisticerco. Essa larva morre após certo tempo e se calcifica no local, dando origem a cistos, como mostra a imagem ao lado. Aqui é a tomografia de um crânio de uma pessoa doente, mostrando então o cisto. Lembra que eu falei da tênia, né? Que ela vem da comida do alimento do porco, né? O porco vai lá, se alimenta, contrai ela se desenvolve no músculo do porco e nós vamos lá, nos alimentamos do músculo do porco, que é a carne do porco. Aí, por isso que não pode comer mal cozida, porque pode ter cisto, né? Da tênia sólida. Como ela cai na corrente sanguínea, ela passeia pelo corpo todo, o lugar correto de ela ir seria no nosso intestino. Mas, como ela está passeando, ela pode parar em qualquer lugar. E aqui está mostrando, então, um cisto localizado no cérebro, né? Olha aqui a calcificação. Olha, esse aqui é um local que dificilmente... Eu não sou médica, mas dependendo de onde que está, não consegue tirar, tem que ficar, tá? Então, às vezes, aí a pessoa pode perder, dependendo da região que fica, a fala, a memória, dor de cabeça intensa. Então, cuide na alimentação. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra o nome da doença descrita acima. Então, aqui, o nome dessa doença que dá do cisticerco, que é cisticercose, né? Cisticercose, da tênia. Complete as frases abaixo, escolhendo a palavra adequada entre parênteses, tá? Na tênia, o ser humano é o hospedeiro definitivo. Então, para a tênia, nós somos o hospedeiro definitivo, que ela tem que parar ali e se desenvolver. Já na doença citada no item A, o ser humano é o hospedeiro intermediário, né? Agora, justifique sua resposta ao item B. Então, vamos lá. Na tênia, o ser humano é o hospedeiro definitivo, pois nele se desenvolve o parasita adulto que se reproduz sexualmente. Já na cisticercose, o ser humano possui a larva do parasita, então ele não se desenvolveu, tá? Então aqui ele seria o intermediário porque não se desenvolveu. E aqui ele é, na tênia, nós somos o definitivo porque é onde ele se desenvolve, tá? Deixa eu arrumar isso aqui que não ficou legal. Ficou tudo torto. Eu tenho que trocar aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Desenvolve-se no parasita adulto, reproduzindo sexualmente, né? E já no cisticerco, né? Então, o ser humano possui a larva do parasita e não, né, ele desenvolvido.
D. Qual é a principal diferença entre os meios de contaminação do ser humano na teníase e na doença citada no item A? Então, vamos lá. O objeto, então, em questão, vamos refletir novamente lá. Entre o meio de adquirir os ovos e o cisticerco. Na teníase, o ser humano se contamina ao gerir a carne do porco contaminada mal cozida, adquirindo o cisticerco. Já a cisticercose, o ser humano ingere os ovos do parasita por meio da ingestão de água e de alimentos contaminados. Da não lavagem das mãos após o uso do banheiro e das refeições, então, tá? E outras atitudes, porque tem que ter muita higienização pessoal. Pessoal, então aqui, na teníase, então a pessoa vai, vamos assim, vai contar a carne do porco mal cozida, vai ter esse, vamos dizer assim, essa larva e vai se desenvolver. Na cisticercose, nós vamos comer o alimento já contaminado com a cisticercose. Existe muitos que faz adubação, por exemplo, usa, né, as excretas do porquinho, né, o cocôzinho, o estrume lá do porquinho, para colocar na verdura, né, para ele desenvolver no alface, enfim, né, para fazer esterco mesmo. E se ele chegar em casa e não tiver uma boa higienização, lavar bem corretinho, pode sim que você, se o porco estiver contaminado, você pode sim estar ingerindo esses ovos aqui, tá bom? Por que você acha que a doença citada no item A é considerada mais grave do que a teníase? Converse com seus colegas, então, sobre o assunto e sobre as medidas que auxiliam a prevenção da doença. Pessoal, aqui eu já até meio que expliquei em cima, né? Então, aqui, ó. Na verdade, depende da localização aonde que a cisticercose vai parar. Por exemplo, se parar ali na foto anterior da questão A, que parou no cérebro, dependendo da região, não tem como tirar, né? E se a tênia vai se desenvolver no intestino, você pode tomar um remédio e eliminar, sem problema nenhum, tá bom? Aqui. O que eu estudei? Então, aqui é uma revisão, né, do que você estudou lá no início do capítulo. Os seres vivos podem ser divididos em 5 reinos. Reinos da bactéria, reino dos protistas, reino dos fungos, reino das plantas e o reino dos animais. De acordo com a classificação biológica, os seres vivos podem ser agrupados em reino, depois do reino. Lembra que é do funil, tá? Isso que eu tô falando do funil. Lembra que daí a maior porção vai no reino, daí vai descendo esse funil. Então, é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, esse aqui é um funil, né? Então, a boca do funil vai ser o reino. Então, ele vai descendo, vai afinalando até chegar lá embaixo, que é a espécie. Nos animais, então, nós temos 2 classificações dos animais, é o que nós estamos estudando os animais. Dentro da classificação dos animais, nós temos os invertebrados, que é a ausência de notocorda, ou seja, não tem nenhuma estrutura semelhante a uma coluna vertebral. E nós temos os animais cordados ou vertebrados. Vocês também podem colocar vertebrados, que está correto, tá? Então, presença de notocorda, incluindo os seres humanos, né? Pode ser que esse animal, depois que ele se desenvolva, ele não possui uma estrutura semelhante ou que lembre, né, a coluna vertebral. Só que lá no desenvolvimento dela, ainda embrionária, sim, em algum momento ela teve uma estrutura semelhante ao sistema nervoso e da coluna vertebral. Aqui, então, inclui diferentes filos como, né? Então, esses animais invertebrados, estou falando só dos invertebrados, tá? Inclui diferentes filos como aquilo que nós estudamos, ó. Poríferos, quinidários, plateumintos e nematóides. Então, os invertebrados está aqui. Pode causar doenças nos seres humanos, como tenias e esquistossomose, né? Então, essa daqui é os plateumintos.
não possuem tecidos nas células especializadas e são dependentes do fluxo de água, dos poríferos, né? Então tá aqui, galera. Bom, é só. Então, a próxima aula, capítulo 4, estudando ainda os animais invertebrados. Beijos, até mais.